Cutucando. Seus óculos escuros e acenda toda a natureza pra me entender, você tem mesmo é que lamber no prato vazio. A gente está conversando aqui com César Teixeira, cantor e compositor maranhense. Quando eu conheci essa turma, aí começamos a fazer música junto. Eu já tinha uma concepção de música e achava que a gente poderia fazer uma música do Maranhão, uma MPB do Maranhão. Mas isso eu vou contar um pouquinho depois, só para concluir a história do Antroponáutica que eu estou devendo aqui, na sequência. Quando foi no dia do lançamento, a gente tinha feito uma... Na verdade, fizemos uma reunião no dia anterior, na escadaria da Biblioteca Benedito Leite, dizendo, vamos fazer uma coisa muito interessante. Vamos convidar o secretário da Educação, Luiz Rego, quem tiver de autoridade ligada à cultura ou à educação, para estar aqui presente. Só que é o seguinte, a história vai ser a seguinte, não vai ter coquetel, bebida. Vamos servir caranguejos vivos e vamos servir pelo fato de não ter bebida, vamos servir leite. Surreal esse negócio. Só aí, que né? leite, de uma forma diferente, leite em pinicos. Estamos leite em pinicos. E isso, tinha algum olheiro lá, que era uma área livre, nessa época de plena repressão, política, todo mundo era vigiado, principalmente estudante. Acho que tinha algum penetra ali que levou adiante. E no dia seguinte, um vizinho meu chamado Chico Saldanha, que é compositor, que trabalhava no governo na época, que era oficial de gabinete, que era uma assessoria na época, chegou para mim e disse, doutor Pedro Neiva já está sabendo de tudo. Que isso? Não, a Polícia Federal vai estar para lá. Eu falei, porra, como é que é, rapaz? Que isso? Não, ele já está sabendo os detalhes da reunião. Aí fomos para lá, que disse que eu ia pendurar bonecos de pano em cada sequência de degraus, representando os próprios artistas, a arte do Maranhão. E eu era responsável por essa parte. Aí quando chegamos lá, realmente estava a Polícia Federal, em cada lance de escada tinha um policial. Então, o movimento foi feito com a participação de Chico Maranhão, Regina Teles, Aldo Leite, Tasso Porraro, Sérgio Abílio. E os grupos que existiam na época, né, que era o grupo chamado da Regina, o grupo Teatro de Férias, ainda não existia Elaborar, do Tasso, e a gente desse movimento liceísta, antroponáutico. Quando chegamos lá, não dá para fazer aquele discurso, que seria uma espécie de manifesto, né? E o Fonte guardou, porque a turma, vai ser todo mundo preso. Mas fizemos a festa, sem caranguejo, sem pinico. E foi lamentável, né? Foi lamentável sair de lá. Mas eles já tinham sido chamados, né? Lá pela Polícia Federal, o Fonte. Eu fui lá, quando cheguei lá, estava no fim do depoimento dele. Foi muito engraçado, porque o Fontenelle disse assim, o cara perguntava, é verdade, vai ter caranguejo vivo? Não, absolutamente, isso é um absurdo. Bonecos enforcados, breu nas cadeiras, secretário no vaso sanitário, nada. Pinico de leite. Aí ele disse, não, isso sim, isso é verdade. Até hoje eu não entendi por quê. Porque só o pinico foi... Salvador. A flor do mal me quer,
para me desfolhar o amor que eu tenho em mim, do coração roubar e receber do mundo moeda de cego que sempre me deram, que eu sempre nego e pego procurando pela flor do mar. Eu te amo, bananeira, lá no fundo do... E César, Nietzsche, né, falou que sem música a vida seria um erro. Depois, mais para frente, um cara que não tem nada a ver com Nietzsche e muito menos com filosofia disse: delícia, delícia, assim você me mata. Teve algum erro no caminho da música brasileira aí? Entre Nietzsche e... não teve erro nenhum. A história simplesmente teve um apagão, sabe, desses aí da Eletrobras. E aí esqueceu que existem pessoas inteligentes num país. Pessoas inteligentes que quando Cabral chegou aqui no Brasil, já existiam pessoas inteligentes. Os grandes índios, os grandes caciques, que deram lição de moral nos franceses depois. Quem lê a história descrita pelos capuchinhos aqui, Vidrevê e outros, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Os caras puxaram a orelha dos estrangeiros dizendo: pô, por que nós comemos carne do nosso vizinho? E aí, rapaz, eu não estou lembrado o nome do índio, que também a cachaça já tirou a metade dos meus neurônios, né? Aí um texto que tem Claude d'Aberville e Yves Devray escreveram um livro muito interessante na época, que eram colonizadores. Esses eram os verdadeiros antropófagos, né? Não era o índio que comia a carne de outro índio, que eram de tribos inimigas, até porque era uma prática comum entre eles, quem perdia a guerra. O cara não comia a carne, ele comia o estômago do outro, porque o estômago estava coragem, ou o fígado, uma coisa assim. Mas devia ser muito bom, né? Porque é uma carne saudável, não tem hoje as toxinas do progresso. E os caras chegaram aqui e levaram tudo, principalmente os portugueses. Acabaram com tudo, com o ouro, com a prata, com a dignidade, porque transformaram índios em escravos. E os índios se rebelaram, colocaram índios contra outros índios. E fizeram o diabo a quatro, depois trouxeram escravos negros e tudo. E aí a gente, voltando ao tema, quando a gente pega Nietzsche e coloca esse idiota aí, esqueci o nome dele, Teló, então fica muito difícil. Você tem que passar por cima de toda uma linguagem indígena musical, que foi muito mais tarde pesquisada por Heitor Villa-Lobos e por Mário de Andrade principalmente, para dizer, pô, os caras sempre fizeram uma... Tanto que a obra de Villa-Lobos toda é baseada na música tradicional, na música indígena, na música negra. Sem isso, Villa-Lobos não era Villa-Lobos. Entendeu? Você está ouvindo Cutucando. Quando eu propus se fazer aqui uma música, isso já no final da década de 60. Eu não sabia nem tocar direito violão, mas já conversava isso com o Valdelino Sessi, que ele ficava me ouvindo por paciência, porque às vezes até nem entendia direito o que eu dizia. Mas como eu morava de frente de um terreiro de Minas, da Casa das Minas, eu nasci ali do lado da Casa das Minas, aquele tambor que me acalentava nas noites no meu delírio, porque desde criança eu tive delírios, né? Delírio, não sei que doença é essa que eu tive, nem interessa. Achei que foi muito importante para mim, enquanto a minha loucura, a minha insônia, ela acaba me favorecendo, porque psiquiatra não resolvia o meu problema. Então, acho que a arte vinha dali. E eu dizia, pois eu vou transformar, tem um jeito. Só que a gente não tinha escola de música, não tinha como transformar isso numa linguagem instrumental, né, instrumentalista, né, dessa ideologia da música sonora, puramente sonora. Que quando eu comecei a fazer música, eu já tinha alguma coisa preparada para
para o movimento, que foi inaugurado praticamente em 70. Quando chegou no Laborate, eu já tinha alguma coisa pronta para dizer para as pessoas que não tinham essa compreensão, né? No caso, Sérgio Abib, Cyrano Ganda, mas que eram grandes compositores, muito melhores do que eu. Se ela soubesse da areia que eu como, ela nem perguntava. Se ela soubesse do pó da sereia, ela nem se zangava. Vento na... E aí a invenção deu certo, porque a gente começou a trabalhar ritmo popular sem extrair, sem imitar, né? Mas inspirando, e se inspirando no ritmo e nas formas poéticas. É daí que eu quero dizer, não sei se vai ser feita essa pergunta, mas que outro dia fizeram uma homenagem a 35 anos de Bandeira de Aço. Essa homenagem não deveria existir. Eu fui em respeito ao Alê, porque é filho de um amigo que, não sei se é amigo, mas tocou comigo muitos anos, que é o pai dele, O Célio. o Célio Muniz, né, que ele era da Aeronáutica, chegou aqui, tocou. Era parente de uma ex-mulher minha. Aí tal, eu fui, mas eu digo, pô, não deveria estar aqui. Me desculpa a lei estar declarando isso, mas eu digo, pô, que merda é essa? Porque, na verdade, o que deveria ser comemorado, o que devia ser lembrado, era o começo do movimento. Porque ali foi um registro feito pelo Marcos Pereira em 78, mas o movimento começou muito antes. Muito antes. Então, talvez eu mesmo, por minha culpa, a minha máxima culpa, tenha esquecido de falar isso num depoimento que eu nem fiz ali para a turma da produção. De qualquer forma, fica registrado aqui que Bandeira de Aço não interessa. Aquilo é uma merda, aquilo é uma porcaria. O que interessa é o movimento histórico que nasceu ali na porta do Liceu. Respeito muito Marcos Pereira, esse sim. Papete é um cagueta. É um intermediário dessa história toda, é um atravessador, e um mau atravessador, podia ser mais amigo pelo fato de ser maranhense. Vamos para um breve intervalo. Cutucando. Opinião, debate, memória, recortes e trajetórias culturais. Cutucando, o ponto de vista de quem tem história para contar. Todo mês uma entrevista especial com um grande nome da cultura, da política e da história maranhense. Estreia domingo, dia 11, às 8 da noite. E o primeiro entrevistado é o cantor e compositor César Teixeira. Cutucando. Produção e apresentação de Beto Errong. Só aqui na Universidade FM.